O dinheiro que o orçamento da União deste ano reservou para investimentos em logística e infraestrutura está muito abaixo das expectativas e das necessidades de Mato Grosso. Um estado fortemente exportador e que tem uma economia centrada na produção agropecuária. Sobre este e outros temas, nós conversamos com o senador Jaime Campos, do Democratas, porque o desenvolvimento de Mato Grosso é assunto de Estado. Agradeço a presença do colega Luiz Oliveira e do senador Jaime Campos nos nossos estúdios. Muito obrigado pela sua presença, senador. Eu que agradeço a oportunidade, Silvio e Luiz. Eu espero que essa nossa entrevista possa ter, com certeza, bons conteúdos, acima de tudo, para discutir um assunto inerente às nossas problemáticas, sobretudo no campo da infraestrutura, questão logística, que é muito importante para o desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso. Eu coloco à sua disposição. Bom, senador, então vamos começar justamente com dois temas no Congresso Nacional desse ano que têm um impacto direto na economia e na sociedade de Mato Grosso, que é a reforma tributária e a mudança no Pacto Federativo, uma repactuação da República, né? A gente pode mostrar aqui para os nossos espectadores o impacto positivo que uma reforma tributária pode ter na economia. 2 milhões de empregos ao ano novos seriam gerados e um aumento no PIB de 10% em apenas 15 anos, são estatísticas do Centro de Cidadania Fiscal. No que diz respeito, por exemplo, ao Pacto Federativo, essa mudança também traria consequências bastante importantes, que a gente tem que lembrar que hoje a União concentra 63% da arrecadação dos tributos e 70% dos municípios não têm receita suficiente para pagar suas despesas. Senador, está muito concentrada, os impostos estão muito concentrados na mão da União. Qual é a sua posição em relação a isso e como o senhor acha que Mato Grosso pode se beneficiar? Bem, eu diria que esse Pacto Federativo já tinha que ser discutido há 10 anos atrás ou mais. Na medida que hoje, como você bem disse aí nos números, há uma grande concentração de todo o bolo tributário nacional na mão do governo federal. O que houve nos últimos anos? Transferiu para os municípios brasileiros, para o próprio Estado, várias incumbências, várias responsabilidades, sobretudo no campo social. Entretanto, a partir do bolo, ou seja, da receita tributária nacional, ela não foi compartilhada da mesma forma como foi compartilhada, ou seja, repassada, transferida para os estados e municípios. O que ocorre hoje, lamentavelmente? A maioria absoluta dos municípios brasileiros hoje estão com séria dificuldade de pagar até a folha de pagamento. Não faz um custeio bom e muito menos investimento na infraestrutura, saúde e educação. E nós temos que discutir urgentemente, sobretudo, não é só em relação ao Pacto Federativo, tem que vir um conjunto de medidas. Pacto Federativo, que compõe a reforma tributária, a reforma política, urgentemente nós temos que discutir no Brasil, que é um escândalo. O Brasil tem 38 partidos políticos que, lamentavelmente, consomem quase 3,8 bilhões de reais, que é dinheiro do povo brasileiro. Discutir uma reforma administrativa urgentemente, que, se falha a memória, é a pretensão do governo federal, através do ministro Paulo Guedes, do próprio Bolsonaro, que é o nosso presidente, de encaminhar para o Congresso. O Congresso tem demonstrado, esses últimos 12, 13 meses, a sua boa vontade de fazer com que esse país se moderniza, em que o dinheiro que é arrecadado possa, de fato, ser aplicado em favor da maioria absoluta da sociedade. Nós temos a maior carga tributária do planeta. É um dos poucos países do mundo que tem uma carga tributária excessiva. Só perdemos para os países das Escandinávia. Na medida lá, quando se cobra imposto caro, entretanto, enquanto a partir do serviço público oferece transporte de altíssima qualidade, saúde, educação e etc. E aqui é uma inversão. O governo explora o cidadão. Qualquer cidadão brasileiro trabalha quase 150 dias por ano só para recolher imposto. Eu acho que são medidas que têm que ser tomadas urgentemente, sobretudo no caso, particularmente, do Mato Grosso, que tem contribuído sobremaneira com a balança comercial, por ser o maior produtor de soja, deter o maior rebanho bovino desse país, com quase 31 milhões de cabeças, maior produtor de algodão, e desta feita também vai ser campeão na produção de milho. O que acontece? O governo federal, enquanto a partida, não dá nada. Nós pagamos um transporte lá, altíssimo, pelo fato que nosso transporte praticamente 90% é para o transporte rodoviário. Nós não temos ainda o transporte ferroviário, muito pouco, né? O aquaviário, quase nada. E o que nós precisamos é, de fato, em que o governo federal discute esse Pacto Federativo, transferindo para os estados e municípios mais recursos e, sobretudo,
o governo federal fazer a sua parte. Portanto, eu acho muito pertinente essa discussão, da mesma forma que fizemos uma discussão da reforma da Previdência que foi aprovada, eu acho que foi um grande feito. Eu acho que uma das medidas mais importantes que o Congresso Nacional teve ou votou foi a reforma da Previdência Social, que dá um déficit fantástico no Tesouro, né? Da fonte do governo federal, do Tesouro Nacional, dos nossos recursos, e agora surge esse oportunidade ímpar de nós, com certeza, fazermos essa discussão, sobretudo, não só buscando a redução da carga tributária em alguns determinados setores, mas, acima de tudo, facilitando o ingresso de aporte, não só do dinheiro dos empresários brasileiros que possam investir mais, mas, sobretudo, criando um ambiente favorável para recursos internacionais de grandes empresas bem investir no Brasil. Senador Jaime Campos, o que o senhor está defendendo é uma necessidade de se repensar esse país, né? No entanto, propostas de reforma tributária, propostas de se repactuar o conceito de federação, elas já passaram ou já tentaram nascer aqui no Parlamento e nunca avançaram. O senhor acha que agora é possível? O país realmente percebe a premência, a necessidade dessas reformas e que isso vai acontecer? Eu não tenho dúvida alguma, Aloysio. Essa reforma tributária urgentemente tem que ser aprovada. É óbvio, evidente. Você tem que ter a consciência de que vai mexer em relação, naturalmente, a todos os estados e municípios. Por exemplo, cada estado tem uma questão de quanto se cobra de ICMS em relação, vamos imaginar, ao combustível. Se você pegar o Mato Grosso, por exemplo, quando você fala em combustível, o etanol, paga 25% de ICMS. Já no Paraná, é menos. Aí você vai lá para outros estados, algum é 27, outro é 18, 16. Então vamos ter que achar uma conta de fechar, na medida que alguns estados podem ser beneficiados, como também, da mesma forma, outros podem ser prejudicados. Aí nós temos que ver qual vai ser o modelo de compensação que o governo federal vai oferecer aos estados. Caso contrário, como você bem disse, já está esse assunto aqui há muitos anos debatendo, falando em reforma tributária, mas nunca consegue, em hipótese alguma, pelo fato de que poderá ser prejudicado em alguns estados e outros ser beneficiados. Eu acho que nós temos que ter bom senso agora. É fatal para o Brasil voltar a crescer, sobretudo para gerar mais emprego, renda, como aqui os números estatísticos feitos pelo Instituto de Cidadania, né? Está dizendo, olha, vamos crescer tantos por cento do nosso PIB, vamos gerar 2 bilhões de emprego anual, né? Isso poderá atingir no período de 5, 10 anos. Sei lá, talvez não seja 2 milhões ao ano, mas que gere 1 milhão, 1 milhão e meio. Eu acho que já está de bom tamanho. Agora, vai ser um assunto que tem que ser muito debatido para que também não cause prejuízo para nenhum estado da Federação Brasileira, que certamente tem necessidade de recursos para manter ali o seu custeio e, sobretudo, o pouco quase dado investimento que os estados brasileiros estão oferecendo à população de cada ente federado. Senador, como o senhor já afirmou aqui, que o Mato Grosso é um dos estados brasileiros que mais contribui, né, com a balança comercial brasileira, porque é um grande exportador de fato. E citou aqui o problema grave que o estado enfrenta em relação ao escoamento dessa produção, que é basicamente feito em cima de caminhão, né, senador? BR-158, BR-174, BR-242, importantes corredores rodoviários, situação das estradas. Está ruim, senador, ainda? Muito ruim. O Mato Grosso tem uma malha rodoviária gigante. Até pelo tamanho, né? Dimensão continental com 900 mil quilômetros quadrados. Agora, na última sexta-feira, concluiu a pavimentação da BR-163. 51 quilômetros o trecho que estava para ser concluído. O presidente Bolsonaro concluiu. Uma obra que iniciou há 20 e tantos anos atrás. No governo FHC iniciou a pavimentação. Ou seja... Só terminou agora. Só terminou agora. Você imagina o tempo, né? É muito demorado. A BR-158 está numa região próspera, que virou um grande, sei lá, o grande vilão do Mato Grosso em termos de produção, é a região do Araguaia. Lamentavelmente, tem um bom trecho já pavimentado, mas ficou 120 quilômetros aguardando que passe, atravessa uma reserva indígena. E com isso, o que está acontecendo? O MPF, etc., Papo Funai, os PCEs, defensores dos povos indígenas, estão inviabilizando essa obra. Então, isso está causando um transtorno violento lá, naquela região lá, na medida que, a semana passada, os prefeitos me procuraram, tinha quase 15 quilômetros de caminhão carregado de soja, etc., para sair pelo Porto de Itaqui, no Maranhão, que não podia trafegar. A BR-174 ela é uma obra importante, é quase uma obra de integração no estado de Mato Grosso. Na medida que ela demanda, ela vai sair no estado da Rondônia. Temos parte pavimentada, que antigamente era a MT,
E também tem uma área de produção gigante, não só de madeira, de bovino, já está entrando também a agricultura lá. E o governo federal, para você ter noção, todo o orçamento desse ano de 2020 previsto não chega a 5 bilhões de reais lá no DENIT. Eu pergunto, como que ele vai atender essa demanda? Particularmente só em Mato Grosso, teria que investir no mínimo 500 milhões. Se ele tem 5 bilhões para todo o Brasil, para a construção, restauração e manutenção, é verdadeiro o quê? Uma xícara de água no mar daquilo lá. Então, eu acho que o governo federal realmente está devendo muito ao Mato Grosso. Só simplificando aqui, concluindo. Mato Grosso contribui sobremaneira com a balança comercial. Tem a Lei Candir, que hoje já deixou de ser, está extinta, por volta de 2017, quando ela foi editada em 1997, era por um período de 20 anos. Agora, ela foi extinta e criou-se a figura do FEX, que é o Fundo de Exportação. Se o Mato Grosso fosse arrecadar aquilo que é de direito em relação à exportação, ele arrecadaria algo parecido de 5,6 bilhões, dados estatísticos da Secretaria de Fazenda. 5 bilhões de reais. O governo federal compensava lá atrás com 200 milhões, 100 milhões. Então, aquela velha história, o governo federal está fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Aquele velho adágio popular que tem. E é inconcebível. O ministro Paulo Guedes nos assegurou que ia pagar o FEX de 2018 e 2019, ou seja, 4 bilhões ia repassar para o Estado que tivesse direito, que é o Estado de produtores de commodities, e não passou nada. Então, eu acho que o governo federal tem que ver melhor essa região do Brasil. Uma da região que dá mais resultado. Entretanto, são poucos ou quase nada de investimento. Privatizou a BR-163, demandado no Mato Grosso do Sul, subindo pelo longo da BR-163. Quem ganhou a concessão foi a Norberto Derveste, através de um braço dela, que é a Rota Oeste. Está lá parada a obra. E pedagiado e cobrando. De todos que trafegam naquela rodovia, carro pequeno, sei lá, caminhão grande, que for, paga, enquanto a partida não tem nenhum serviço. Lá tem um trecho lá que chama-se Estrada da Morte. Não tem um dia que não tem acidente. E nada se faz o governo federal, através da NTT, que é o poder concessionário, que ele tem que resolver a situação. Então, nós temos que discutir transporte, não só o transporte rodoviário, como também outro modelo, outro modal, que seja a ferrovia. Prosseguimos com a ferrovia que está parada em Rondonópolis, passando pela Grande Cuiabá, na região metropolitana, subindo até o norte do estado. Se discute também promessa do ministro Tarcísio, a FICO, que é de Capinorte, Goiás, indo lá pelo Baixo Araguaia, indo até a cidade de Água Boa. Como também a Ferrogrão, que vai demandar Sinop, daquela região Sinop-Mutum, indo até o Porto de Miritituba, se possível, até Santarém, que tem investidor privado, que o governo, nós sabemos que hoje está engessado, está impotente para atender os problemas que, naturalmente, tem que fazer o enfrentamento por todo o país. Então, eu acho que o governo tem que ser mais ágil, sobretudo, acabar, destravar, para que possamos, com certeza, transformar esse país um país de mais prosperidade, mas, acima de tudo, com justiça social. Hoje está aí, 13 milhões de desempregados, 14, ninguém sabe nem o número, por falta do que dá presença e de investimento maior do governo. Senador Jaime Campos, só deu um número aí, 5 bilhões que o DENIT tem para investir, né? Para todo o Brasil. Para todo ano. Para todo ano. Por ano. E o senhor dizia que para resolver os problemas de Mato Grosso, no mínimo 500 bilhões. Quer dizer, dinheiro não dá, tem uma parte de tudo isso tem a ver com a crise econômica, ou o que o senhor está cobrando é um pouco mais de criatividade, é fiscalização, no caso das agências de transporte. O governo tem que buscar soluções, não pode ficar só assistindo à crise, né? Eu acho. O governo tem que o quê? Chamar o setor privado para participar da forma mais ativa. Aqui é complicado demais, para você ter noção. A própria Rota Oeste já chegamos à conclusão, não sou eu, todo diretor do DENIT, o próprio ministro, que ela está inviabilizada, né? Diante dos fatos que aconteceu com a Norberto Derveste, não vai ter mais financiamento nem de fundo de pensão, nem de BNDES, nem de capital externo. Tem que devolver essa coisa. Você imagina quanto, diante do que recebi a justificativa, a complicação para devolver essa concessão para que possamos entregar para quem tem capital, para nós prosseguirmos com a duplicação da pista e pelo menos a manutenção já está precária. O pedágio está lá, todo mundo está pagado. Então, eu não sei como que o governo vai tomar as providências. Eu espero, acredito, que nesses próximos 3 anos ainda do governo Bolsonaro, ele possa fazer algo em termos de investimento. Não só em termos de rodovia, mas sobretudo também no campo ferroviário, que o preço é bem menor. O frete é muito mais barato. Mais barato. Está lá rumo que puxa até Rondonópolis. Ele precisava para
para que a ferrovia prosseguisse até o norte do estado, precisava de uma renovação da concessão da malha viária paulista, que ele é detentor dessa concessão. Feito isso, o Tribunal de Contas já aprovou, esses 30 dias atrás, e agora ele tem um compromisso de prosseguir com essa ferrovia até a região de Lucas, Mutum, Sorriso, por ali, para atender a demanda da nossa produção. Senador, o orçamento impositivo que deu ao Congresso a possibilidade de manejar um pouco mais as verbas e que tem sido alvo de tantas reclamações do Poder Executivo, pode ser uma das soluções para problemas como esse? O problema nosso aqui, Aloysio, é que o nosso orçamento, o orçamento nosso é 1 trilhão e 600 bilhões. Quanto nós temos lá para investimento? Quase nada, 19,6, 20 bilhões de reais. Isso é irrisório, é insignificante. De uma receita de 1 trilhão e 600 bilhões, sobrar 20 bilhões, possivelmente para investimento, é a gota d'água no oceano, né? Então, sei lá o que tem que fazer aí, onde que está o pulo do gato, vamos chamar assim, né? O governo tem que fazer alguma ginástica aí, efetivamente fazer a ginástica. Eu acho que nós temos que, até um determinado momento, facilitar o investimento privado. Se não tiver investimento privado, a federação, de uma maneira geral, não tem capacidade de investimento. Vai continuar essa mesma conversa de bebo para delegado, promessas e mais promessas, como já houve no passado, e também está agora nesse momento aqui, a mesma promessa. E não sai nada. E quem está pagando a conta, com certeza, é a sociedade, de uma maneira geral, seja o trabalhador, o empresariado, que já está sofrido, né? Você vê há pouco ânimo no investimento do empresariado brasileiro. Eu acho que o BNDES teria que, como é um banco de desenvolvimento, não só, investir ou emprestar recursos, seu dinheiro lá para empresário, também investir um pouco nessa área também de logística e cobrar, que eu acho que é o negócio mais sagrado que tem, que ninguém passa numa rodovia sem pagar. Passou lá, você paga, lá está lá a praça de pedagiamento, você vai e paga. E outros assuntos inerentes, explorar melhor os nossos rios. Mato Grosso tem um potencial gigantesco. Nós temos Araguaia Tocantins, nós temos Juruena e temos Tete Pires Tapajós. 3 rios com capacidade gigantesca, não é isso? Para fazermos o quê? O transporte aquaviário. Mas, lamentavelmente, na construção de algumas usinas hidrelétricas construídas no leito desses rios, não fizeram uma icrusa, que é uma puta irresponsabilidade. Como é que se faz? Os hidrelétricos aqui não deixam as icrusa. As icrusa é ponto crucial. Como aconteceu em Tucuri, depois de 20, 30 anos que fizeram depois a icrusa para dar navegabilidade. É o caso de Mato Grosso. Tem que ir o Ministério da Minas e Energia para aprovar qualquer projeto nesse sentido em relação à construção e implantação dos hidrelétricos e exigir as icrusa. Lamentavelmente, lá nós temos um potencial que você nem imagina. Fantástico, mas não tem os investimentos necessários, fica a nossa rodovia toda estrangulada, inúmeros acidentes acontecendo todos os dias, pelo fato que nós temos um transporte do Brasil, na estatística que temos aí, é 72%, 73% de toda a movimentação da carga é feito pelo transporte rodoviário. Isso é muito ruim, né? Muito ruim. O senhor tem uma proposta que, inclusive de emenda constitucional, uma PEC, a 167 de 2019, que o senhor pretende reservar, por um período de 5 anos, 30% dos impostos direcionados aos fundos constitucionais de financiamento, especificamente para essas obras que o senhor está falando, são obras de infraestrutura, logística, mobilidade urbana, oferta de recursos hídricos, até prevenção a desastres naturais e enchentes. Essa medida é importante para justamente tentar dar uma desengessada nesse dinheiro que o senhor vê que já é pouco no orçamento para esse tipo de investimento? É verdade. Nós temos o Fundo Constitucional, que com o advento da Constituição de 1988, né, foi criado, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste do Brasil. Como tem no Nordeste, etc. Do Norte. Entretanto, Norte e Nordeste. Entretanto, o que acontece? Esse recurso ficou na mão do Banco do Brasil, exclusivamente para investimento, sobretudo para o setor privado. O que acontece? É um dinheiro que, efetivamente, quando foi proposto na Constituição, era para buscar os desequilíbrios regionais dos estados que são contemplados. E, infelizmente, o Banco do Brasil passou a ter esse dinheiro como talvez fosse uma moeda de troca. E tinha o projeto do senador Ronaldo Caiado, que eu assumi, porque ele foi governador do Goiás, propondo que, através desse fundo, possa, por um período de 5 anos, retirar, ou seja, os governos estaduais, seja Goiás, Mato Grosso do Sul, o Distrito Federal, que também é contemplado, retirar, ou seja, emprestar 30% desse valor e investir em infraestrutura, tanto na área rural, urbana, logística, mobilidade, daquilo que necessariamente se faz para o desenvolvimento. Essa é a essência do projeto que nós estamos
capitaneando aqui no Senado Federal. É fundamental. Esse fundo todo, esse virou já o quê? Um banco. Temos recursos que se emprestam e retornam, emprestam e retornam. Então, seria, eu acho, meritório esse projeto, se fosse aprovado, para permitir mais investimento em termos de infraestrutura dos estados que compõem a região centro-oeste do Brasil. Senador, qual o impacto da possível aprovação desse projeto? O senhor tem ideia da quantidade de recursos, do que é que significaria isso para a economia? Aloysio, na verdade, na altura do campeonato, qualquer tico-tico que fosse repassado para os estados, acho que já seria de bom tamanho. Mas pelas nossas contas, nesses próximos... Um ano já foi de governo, né? Esses próximos 3 anos, eu acho que particularmente o Mato Grosso, eu tenho uma conta rapidamente aqui na cabeça, algo em torno de 360 a 420 milhões de reais desse bolo, ou seja, que tem o FCO, que contempla o estado do Mato Grosso. Que cada estado tem uma participação do FCO. O Goiás tem o dele, o Brasília tem o dele, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Para nós, tocaria, para buscarmos esse financiamento, algo parecido em torno de 400 milhões. Já era bastante substancial esse valor. Senador Jaime Campos, o senhor também tem um projeto que está, inclusive, na Comissão de Assuntos Econômicos aqui, um projeto bastante importante, porque ele dá prioridade para a conclusão de obras de creches que estão inacabadas, que os recursos federais sejam prioritariamente usados para isso. Por que o senhor apresentou esse projeto? A situação é grave no Estado? Ô Silvio, vocês estão acompanhando, teve até um encontro agora em Goiás em relação a esses assuntos das obras paradas pelo Brasil. Só dar um exemplo. Nos últimos dados que eu tinha do próprio PFNDE, nós tínhamos 2.900 creches paralisadas. Lançadas, algumas com 70%, 80%, 90%, chega até 95% já executado e a obra paralisada. Uma, porque o governo federal não cumpriu, a maioria absoluta, não cumpriu o cronograma de desembolso. É evidente que o prefeito não tinha capacidade de pagamento, por conseguinte, o empreiteiro parava a obra. Ele ia à falência, no mínimo, a recuperação judicial. O que acontece? Esse projeto meu, eu estabeleço o que dele aqui, a minha proposta? É de que, obrigatoriamente, esses recursos para a educação, sobretudo para nossas creches, o governo tem que, literalmente, cumprir aquele que está estabelecido, o seu cronograma de desembolso. Caso contrário, seria penalizado na forma da lei por improbidade administrativa o senhor presidente da República. É inconcebível. Só dar um exemplo aqui. Lá no Mato Grosso, que é um estado que não é tão grande, a sua população, ainda é uma população rarefeita, com 3 milhões e 200 mil habitantes, nós temos mais de 90 creches. Na minha cidade, a minha senhora é prefeita pelo segundo mandato, ou seja, a segunda maior cidade do Mato Grosso, com uma população de 320 mil habitantes, ela tinha 16 CEMEIs. Hoje não é nem creche, fala CEMEI. Estavam todas paralisadas. A prefeita assumiu, retomou todas elas. O que acontece? São obras que era para estar concluída há mais de 2 anos. E até hoje conseguiu inaugurar 5, ainda tem 10 em fase. Porque o governo atrasa, não paga, fica 6 meses sem liberar os recursos. E, claro, a empresa não vai concluir a obra e, muito menos, a prefeitura também tem caixa suficiente para aportar recursos. Por incrível que pareça, se você tivesse caixas, prefeitura, para vamos terminar essa obra aqui, não pode, é crime. Isso é um absurdo. Se a prefeitura tivesse recursos para aportar, para quero concluir essa obra com recursos do município, não pode. Agora que saiu um decreto aí que vai permitir. Então, a proposta minha dessa lei é para que acabe esse escárnio. E se imagina, o Brasil tem milhões de crianças ainda que não têm acesso a uma creche. Não é mil, é milhões de crianças. Só na minha cidade, para você ter um exemplo, nós estamos abrindo 11 mil vagas. As 11 mil vagas está lotado, já tem inscrição para 20 mil. Então, por isso, eu entendi e entendo que essa lei aqui ela é fundamental para realmente, de fato, os governantes desse país terem responsabilidade com a nossa futura geração do nosso país. Caso contrário, fica essas 3 mil creches paralisadas. E, senador, talvez muita gente não saiba, mas uma creche tem um enorme significado, claro. Não só para a criança, como também para a mãe, os pais, que pode ir ao mercado de trabalho. Né? Quer dizer, tem um significado enorme para a população. Né? Só de deixar a criança na creche e permitir que ela vá trabalhar para aumentar a sua renda familiar, na medida em que a maioria das mulheres brasileiras, grande parte é do lar pelo feito de que não tem oportunidade. Primeiro, largar a sua criança numa creche. Segundo, até por falta mesmo de chance, de desemprego enorme, né? Alguns estão menos de índice de desempregado, outros maiores. Mas eu acho que o ponto inicial para nós passarmos, com certeza, darmos a oportunidade de ter aumento da renda familiar das famílias brasileiras, é através também da construção de creche. Não é só emprego, mas a senhora tem que ter um local para deixar o seu filho lá.
A maioria absoluta não tem. Não é o caso particularmente de Mato Grosso, o Brasil inteiro está nessa situação. Já visto que foi aprovado um projeto de lei aqui já no Congresso Nacional, permitindo que os municípios, o Estado, possam comprar vagas em creches particulares e pagar, inclusive, com o dinheiro do Fundef. Porque o dinheiro do Fundef permite o quê? Pagar os 60 e o 40, não é isso? Nesse caso, particularmente, também parte desse recurso poderá ser destinado para comprar vaga em creche particular, porque não tem creches. Não tem creche. É um contingente gigantesco de crianças no Brasil que não teve acesso ainda à creche para naturalmente frequentá-lo. Essa é a essência do projeto. Senador, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nossos estúdios, agradecer a presença também, primeiro do senador Jaime Campos e depois do colega Luiz Oliveira. Muito obrigado a todos pela presença aqui. Eu que agradeço você, Silvio, agradeço você, Luiz. Com certeza, eu espero que essa nossa entrevista seja proveitosa. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agradeço também a você que nos assistiu. Lembrando que essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, no senado.leg.br/TV, no nosso canal do YouTube ou em podcast, nas principais plataformas de áudio. Se você quiser sugerir um tema ou enviar pergunta para o senador do seu estado, ligue grátis para a ouvidoria 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.